Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Rodrigo Martinho aqui com vocês e está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Neste episódio de hoje, estamos recebendo o atual pároco da paróquia de Santana, em Guaraciaba, Padre Geraldo. Padre Geraldo, seja muito bem-vindo, padre. Obrigado pela oportunidade, pela alegria estar aqui nesse canal com vocês. Padre, hoje nós vamos falar de quê, padre? Nós vamos falar hoje da devoção a Santana, né, que é muito expressiva tanto em Guaraciaba quanto na região, e falar um pouco dessa experiência bonita que é a festa de Santana, né, agora Jubileu de Santana, esse ano é o segundo Jubileu de Santana, então vamos contar um pouco da história de Santana e sobretudo da devoção de Santana em Guaraciaba. Pessoal, para vocês que estão em casa e ainda não estão inscritos no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações aqui das novidades do nosso canal. E peço também para ir lá na nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Padre, primeira pergunta, a pergunta tradicional nossa aqui. Quem que é o Padre Geraldo? Então, eu sou padre há 11 anos, vou fazer 11 anos de padre, né, sou natural da cidade de Cipotânea, estou em Guaraciaba há 4 anos e meio, né, sou natural de uma cidade pequena, do interior do nosso estado, da nossa arquidiocese, que é Cipotânea, fiz os estudos, de filosofia, teologia, os estudos preparatórios para a ordenação sacerdotal no nosso seminário da arquidiocese de Mariana. Fui ordenado padre, né, atuei na paróquia de Rio Casca, depois aqui em Viçosa, na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, depois fui para Pedra Bonita e agora estou em Guaraciaba. Então, basicamente, de forma resumida, a história de quem é o Padre Geraldo é mais ou menos isso. Ô padre, vamos falar um pouquinho, antes de entrar na festa de Santana, vamos falar um pouquinho sobre a paróquia, lá a igreja de Guaraciaba. Em que ano que a igreja foi construída, padre? Então, a história da paróquia é uma história, como todas as paróquias, é uma história interessante, né. Antes de ser construída a atual matriz que hoje nós temos, foi autorizada no ano de 1749, ou seja, 4 anos depois da criação do Bispado de Mariana, que foi criado em 1745, então 4 anos depois, foi permitida a construção de uma primeira capelinha, em honra a Santana. Então, essa autorização ela foi dada no dia 28 de novembro de 1749, ou seja, 275 anos da construção da primeira capelinha de Santana. Depois disso foram sendo construídas outras, igrejas, né, por conta da deterioração do tempo, eh, do prédio, até chegar à atual matriz, que passou por várias intervenções artísticas e arquitetônicas até ter a configuração que ela tem hoje, com diferentes estilos, com diferentes, eh, modelos arquitetônicos por conta das diversas intervenções que a igreja tem. Mas tudo começou exatamente nessa data, 1749, quando construiu uma primeira capelinha dedicada a Santana, eh, onde hoje é Guaraciaba. Ô padre, e essa primeira capelinha, ela foi erguida onde está a atual paróquia hoje ou não? Então, a localização específica a gente não tem, nem tampouco fotos, tampouco registro escrito, né. O que se tem é exatamente essa data que vem de informações certamente, provenientes dessa autorização que o primeiro bispo de Mariana deu, Dom Frei Manuel da Cruz. Eh, então acredita-se que a como é costume, a mudança de construção de prédios religiosos, elas não alteram muito. Geralmente ou é próximo ou até mesmo no mesmo lugar, por conta da deteriorização do prédio, então acaba se demolindo o prédio e fazendo um outro no mesmo lugar, né, um templo religioso no mesmo lugar. Então, de certo modo, o que se tem de notícia é que isso deveria certamente essa construção da matriz
e da capelinha se deu no mesmo lugar ou próximo ao lugar. Ô padre, nas escrituras consta o nome do de quem começou essa construção, de quem doou o terreno, qual foi a motivação para essa construção, isso consta? Então, a provisão ela é datada de 1749, 28 de novembro de 1749, e ela cita especificamente um senhor chamado João Rodrigues de Azevedo, que solicitou ao bispo de Mariana, eh, a construção de uma primeira capelinha, e isso foi emitido um decreto a fim de que autorizasse a construção dessa capelinha. Então existe, basicamente a informação desse nome, que certamente era um devoto de Santana, né. A devoção a Santana ela está muito ligada à à região aurífera, à exploração de ouro, tanto é que Santana é a padroeira da Casa da Moeda de Portugal, e acabou se tornando também a padroeira da Casa da Moeda no Brasil, é ainda a padroeira da Casa da Moeda no Brasil. Então, o modelo de Santana, a devoção a Santana, ela é uma devoção que sempre esteve nos primórdios do cristianismo. E por isso os exploradores de ouro também tomavam a devoção a Santana, por alguns motivos. Primeiro porque, eh, ela Santana é a mãe da Virgem Maria, então ela traz uma joia, que depois se tornaria a mãe de Jesus. Então ela traz ao mundo uma grande joia já pensada por Deus, né, então essa ideia de da mulher da mãe da mulher que protege a joia. E o que os mineradores fazem, né, buscam a joia, buscam o ouro, buscam o tesouro, né. E depois a imagem de Santana, como todas as imagens, essa é a imagem de Santana Mestra, assentada, que é o modelo mais antigo de iconográfico de Santana, de imagens sobre Santana. E existe a imagem de Santana Guia, que é ela em pé, guiando a Nossa Senhora. Mas essa é a iconografia mais tradicional. E por ser uma imagem robusta, também os mineradores utilizavam a o corpo da imagem para poder esconder ouro e contrabandear ouro, é aquela ideia da imagem do santo de pau oco, né. Então, eram geralmente essas imagens utilizadas eram imagens mais mais robustas, exatamente para poder comportar, maior quantidade de ouro. Então, tendo esses elementos, acredita-se que esse senhor também tinha uma ligação com essa exploração, de ouro, a exploração aurífera que, segundo os relatos, em Guaraciaba se dava mai se começou-se mais ou menos em 1680, ou seja, no século 17. Então, pode ser movido por isso, mas isso são meras suposições e não dados históricos. A Santana, então ela sempre foi a padroeira lá de Guaraciaba. Sim. E aí, conforme a devoção vai crescendo, em 1832 cria-se a paróquia, né, que aí é onde que tem um padre residente, e aí começa a se organizar a paróquia como hoje nós conhecemos, né. Mas, e aí começa a construção da da matriz, né, não nos moldes como temos hoje, né, porque os moldes que temos hoje, ela é fruto de uma intervenção artística do monsenhor Joaquim Dimas Guimarães, que alterou alguns elementos, né, eh, mas, a paróquia em si é a partir disso. E a partir daí é que se começa a celebrar, de fato, a festa a padroeira, a festa santana, a partir do ano de 1132, com a criação da paróquia. Então isso traz, um vigor à devoção a Santana na região de Guaraciaba, e depois isso acaba também se expandindo para outras localidades e atingindo outras pessoas, né. Padre, o senhor falou que a paróquia ela sofreu modificações ao longo dos anos. Para o senhor, qual que foi a principal modificação nela? Bom, é claro que
tudo sofre modificação, isso não é problema, né. O estilo arquitetônico, ele vai sofrendo alterações devido às necessidades dos tempos atuais. Eh, o ambiente religioso, o templo religioso também não difere disso. Como a igreja, por exemplo, a partir de Guaraciaba, é uma igreja que pega um período mais ou menos do século 17, 18, é um período em que é marcado por construções grandes que desejavam expressar a grandeza de Deus, né. Era eram estilos muito barroco, rococó, mas mostrando a grandeza de Deus. Então eram igrejas mais rebuscadas, com muito mais elementos artísticos, com o material que tinha na época, que era madeira. Então esse trabalho era um trabalho minucioso, um trabalho marcadamente de forma artesã, e mas ao mesmo tempo com uma riqueza de ornamento muito grande. Então havia também muitas pinturas, isso tudo para mostrar a grandeza de Deus e a pequenez do ser humano, né. E dentro daquilo que são os ritos da igreja, né, então o espaço litúrgico se adequa ao rito celebrativo da vida da igreja. E, aos poucos, isso foi se alterando, então foi sofrendo intervenções para atender melhor as pessoas, né, devido também ao fluxo de pessoas que foi aumentando. Então hoje, a igreja ela conta com o altar-mor, né, a nave, a capela-mor, a nave, que são os passos centrais, e 2 galerias que foram acrescentadas depois, né. Essa intervenção última aconteceu com o Monsenhor Dimas e esse se efetivou em 1936, então pelo arcebispo de então, Dom Euvésio, foi a inauguração, a bênção da matriz, eh, como ela está hoje. Então nesse período foram acrescentado pinturas, né, tanto no forro quanto nas paredes, que é de um artista local chamado Chico Astoni. São figuras com uma riqueza grande, bem proporcionais do trabalho, e isso acrescentou muito ao templo, ainda mais valorizando eh, um artista local. Então, o Monsenhor Dimas teve essa sensibilidade também de perceber os dotes artísticos do local e acrescentar nessa reforma da matriz em 1936. Ô padre, não estava previsto eu te perguntar isso, mas sou obrigado a perguntar. Fala para quem está em casa aí, um pouquinho, quem que foi o Monsenhor Dimas? Então, Monsenhor Dimas é uma figura bem icônica, em Guaraciaba, né. É um padre que ficou lá por muitos anos, e ele atuou não somente no seu papel como sacerdote, como padre, mas também atuou, como educador, como conselheiro, como membro das famílias, e lutou muito pela emancipação da cidade. Então ele acompanhou, como os padres antigos acompanhavam, gerações. Eh e isso fez com que ele tivesse uma grande proeminência diante das pessoas. Então exercesse um papel de liderança, não somente religioso, mas no aspecto cotidiano e social da localidade. E muito respeitado, né. E aliado a isso por um amor muito grande ao seu sacerdócio, ao seu ministério. Isso fez com que ele ganhasse o respeito das pessoas e, ao mesmo tempo, fosse visto como com um respeito muito grande. Então, com a morte do Monsenhor Dimas, que ficou lá por muito tempo, tudo isso, foi visto também com áreas de santidade, né, pela sua vida de oração, pelo seu despojamento, pela austeridade de vida, pela sua capacidade de se sacrificar no atendimento às comunidades. Então o Monsenhor Dimas, marcou muito a cidade, e com sua morte veio também essa fama também de santidade. E ele conta-se várias histórias, vários casos que ele
por meio de suas bênçãos, por meio das orações e até meio mesmo por meio das roupas que ele deixou, milagres, eh, tenham acontecido por sua intercessão, claro, né, os milagres são de Deus. Até hoje ainda há um carinho muito grande. Eu pude ter a graça de transferir os restos mortais do Monsenhor Dimas, que estavam sepultados no cemitério, para o interior da matriz. E foi uma experiência muito bonita, sabe. Dos restos mortais, claro que com o passar dos anos muitas coisas foram se decompondo, mas, além dos restos mortais tinha a clesma, né, que é essa identificação dos de padre ainda, e o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que ainda estava com os restos mortais. E a transladação dos restos mortais para a matriz foi muito significativo para as pessoas, né, porque as pessoas lembravam com carinho, chamavam e chamam, né, não de Monsenhor Dimas, mas de Pá Dimas, né. Ah, E muitos foram na época, muitos inclusive de Viçosa, que o chamavam de padrinho, que ele era padrinho de muitas pessoas, então, a matriz ficou muito cheia e muitos até hoje ainda vão próximo ao túmulo, rezam e contam muitas histórias bonitas da relação afetuosa que eles tinham com o padre Dimas e que o padre Dimas também tinha com eles. ô padre, quando que foi essa transferência dos restos mortais dele? Então, a transferência dos restos mortais, ela se deu no ano de 2023, final de 2023. Tem quantos anos que você já tá lá em Guaraciaba? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Poxa, passa rápido, viu. Outro dia mesmo era o padre Edir que estava lá. Ô padre, voltando agora à igreja, eh, existe algum objeto histórico lá dentro que é preservado e tenha um valor significativo ou não? Bom, além dos retábulos, dos altares, né, há algumas imagens, né, mas, sobretudo, a imagem de Santana, né. É uma imagem robusta, uma imagem grande, né. Ela é uma imagem antiga. A atribuição da imagem de Santana, a autoria é do mestre Piranga. Na linguagem artística, mestre, não é necessariamente uma pessoa, mas uma escola, ou um modelo, um modo de fazer arte, de uma determinada região. Então é uma forma de catalogar um pouco as expressões artísticas em um período histórico dentro de um pe de um perímetro territorial. Então a imagem de Santana de Guaraciaba ela é atribuída ao mestre Piranga, né. 2 grandes conhecedores de arte de Santana fazem essa mesma atribuição. Um é o Ângelo Osvaldo, que é atual prefeito de Ouro Preto, foi secretário de Estado de Cultura, que já pôde estar lá, né. E ele afirma categoricamente que é do mestre Piranga. E outra é uma grande devota de Santana, também conhecedora de artes, é a Ângela Gutierrez, que montou o museu de Santana em em Tiradentes, é uma grande mecena, Ângela Gutierrez, estando com ela há uns 3 anos atrás, se não me falha a memória, mostrando as fotos, ela disse: "É do mestre Piranga", eu falei assim: "É, o Ângelo Osvaldo comenta que é do mestre Piranga". Então, é uma imagem, de um valor histórico importante por conta desses elementos, né. Eh, é bem uma região interiorana, onde não havia grandes riquezas, comparando-se com as regiões auríferas, de Ouro Preto e Mariana, então, uma imagem do porte de Santana era um privilégio muito grande. Então, atualmente, a imagem ela está passando por um restauro, ela já foi quebrada, ela já foi, desfigurada, ela já se perdeu as pinturas originais, mas agora está fazendo todo um estudo para poder aproximar-se um pouco mais do que era, né, dentro daquilo que se pode. Aqui tem
uma réplica, né, que foi feita pelo Expedito, que é de Porto Firme. Então ele, olhando a imagem, né, ele vai dando os contornos a partir da percepção dele, ou seja, tem a cópia, que não é uma cópia facsímile, porque, não é uma fotocópia, né, mas também traz expressões artísticas do próprio Expedito, que é um artista autodidata, que também traz as riquezas da sua arte, né. Mas ele tentou, dentro do seu olhar de artista e de artesão, eh, fazer essa réplica da a imagem de Santana de Guaraciaba. Em partes, ele consegue replicar elementos que remontam à imagem de Santana, outros ele acrescenta aspectos próprios, né. A arte tem esses elementos, né, não é algo morto, é algo vivo, né. Muito bonita a imagem. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das nossas novidades aqui. Padre, vamos agora falar um pouquinho sobre as festas religiosas que tem em Guaraciaba. Vamos deixar a festa Santana só um pouquinho de lado? Fala quais que são as outras festas que tem lá. Bom, as festas tem várias festas religiosas, né, até mesmo porque a paróquia ela é muito extensa. Hoje Guaraciaba é uma cidade festeira nessa é época. ter, eh, no aspecto religioso são 36 comunidades. Isso não significa que são 36 capelas não, são muito mais do que 36 capelas. Mais do que Eh, 36? mais ou menos de capelas e cruzeiros são 45. Mas comunidades mesmo, né, com expressões pastorais, de movimentos, são 36, ou seja, festa religiosa não falta, né. Mas as mais, que dialogam muito nesse ambiente também religioso, cultural, temos a festa Nossa Senhora do Rosário, que é uma expressão muito bonita entre nós mineiros, que é uma devoção muito ligada aos escravos, né. Então, há uma participação muito grande com gado, eh, que marca também a luta do povo negro pela libertação, e até mesmo como fuga de circunstâncias e situações de trabalho que nós conhecemos e sabemos o quanto eram difíceis. Eh, então a festa Nossa Senhora do Rosário é uma expressão bonita. Há uma festa religiosa muito bonita em Guaraciaba, que é a adoração ao Santíssimo nos dias de carnaval. Então começa-se nos 3 dias de carnaval, a adoração às 9 horas da manhã e termina às 3 horas da tarde. E as pessoas gostam e faz disso uma experiência religiosa. E até mesmo a festa, cultural do carnaval, ela fica um pouco condicionada a isso, né. Depois sim do encerramento da adoração, aí as pessoas vão para os festejos de rua, né, próprios do carnaval. Mas é uma expressão religiosa, né, é uma expressão muito ligada a divertir, mas entregar também a Deus, a os momentos da vida, né. Uma quase que com uma preparação para o a quaresma. Outras expressões muito interessantes são o que eu disse dos cruzeiros. Os cruzeiros são expressões bonitas, porque até então não havia capelas como nós temos hoje, mas sim construção de cruzeiros em lugares altos. E que depois esses cruzeiros, acabaram se tornando capelas. Mas até então eram lugares específicos de quase de peregrinação anual. Então eram lugares altos onde as pessoas iam anualmente e ali se rezava uma missa, ou por ocasião da ausência de chuvas por um grande período, as pessoas caminhavam, iam, as crianças levando pedras, as pessoas levando água para lá fazer uma oração nos cruzeiros, molharem a o pé do cruzeiro para poder pedir chuva, o que muitos relatam que isso acontecia, com frequência quando se fazia essas orações. Então são expressões muito bonitas, da devoção religiosa em Guaraciaba. Outra festa que não é religiosa, mas ela dialoga um pouco no campo religioso, é um festejo pascal, no domingo de Páscoa. Há um que eles chamam de Boi Laranjo. Então,
é uma brincadeira que alguém veste uma uma estrutura imitando um boi, e esse boi sai correndo atrás das pessoas, e aí jogam balas, é um pouco uma expressão, assim, de desagravo, né. Então é uma expressão que não é religiosa, mas é uma expressão que ela ela dialoga com o calendário religioso. Então, são outras tantas expressões, mas as que mais saltam aos olhos são essas. O Newton, né, Newton de Aquino, quando ele esteve aqui no fazendo um podcast com a gente, ele falou um pouquinho sobre essa tradição do boi laranja. E deixa eu aproveitar e falar com o pessoal que está em casa aí, ó. Pessoal, para quem não assistiu o podcast com o Newton de Aquino falando sobre a história de Guaraciaba, vale a pena ir lá na nossa playlist Nossa Região e procurar esse episódio lá, ficou muito bacana, viu. Padre, festa de Santana é disparado a festa principal da cidade de Guaraciaba, correto? Quando que começa a as festas Santana? Ó, já começou. Já começou, Já eu começou. Eles brincam o seguinte, que quando acaba a festa, já começa a preparar para outra festa. Por 2 características. Primeiro que a festa de Santana, ela ela reúne as pessoas, então é como se fosse o Natal no meio do ano. Tem uma expressão de Natal de meio do ano, porque muda o espírito, o ambiente do lugar e das pessoas. Então, elas aguardam isso, elas esperam isso, porque é o momento que reencontram as famílias, é momento em que muitos tiram para estar juntos, fazem encontro de famílias, em que eles se visitam, em que se prepara a casa, se organiza para poder receber as pessoas, os familiares, os amigos que estão fora e vêm visitar. Aproveitam também porque é um tempo, de férias escolares, então isso facilita esse reencontro. Então, eles aguardam com muita é aguardado com muita ansiedade as festividades em honra a Santana, pelo aspecto religioso, mas também por esse aspecto social, de reencontro das famílias. Depois também porque, Guaraciabense, se gritar o nome de Guaraciaba em alguns lugares aqui próximos, vai aparecer muita gente. Então, Com certeza. por ser um município muito grande, então as pessoas vão também para as outras cidades vizinhas, e isso acaba sendo um bom bairrismo, né, o retornar à terra, traz memórias afetivas, tudo isso, ajuda, o povo a esperar com expectativa a festa de Santana. Então, a festa de Santana ela começa quando acaba uma. Mas de modo mais próximo, claro que, nós já começamos, né, domingo passado iniciamos a peregrinação da imagem de Santana às comunidades. Então, ela visita a imagem, outra imagem visita todas as comunidades da paróquia e vai visitando também comunidades vizinhas, até encerrar essa visita no primeiro domingo de julho, quando se faz a festa dos padroeiros. Então todas as comunidades trazem os seus padroeiros, e aí aguardam, em frente à matriz, a imagem de Santana, também, que se junta a eles e faz um grande cortejo, uma grande carreata com a imagem da padroeira à frente e as imagens dos padroeiros, a imagem de Santana à frente, a imagem dos padroeiros atrás, e aí se celebra uma missa, e esse momento é chamado de Festa dos Padroeiros. Isso é dia 1º de julho, Não, isso é o primeiro domingo de julho. primeiro domingo de julho. Isso, dia 1º de julho é o aniversário da cidade, Ah, né, mas a Festa dos Padroeiros é sempre no primeiro domingo de julho. E aí, em julho, logo após essa data até o dia 16 de julho, que é quando inicia a novena, aí a imagem de Santa ela é levada a vários lugares dentro da cidade mesmo, né. Eu tenho feito uma experiência nos anos anteriores, de a imagem, essa imagem que peregrina, ela visita vários lugares, então ela já visitou e reunindo os guaraciabenses desses lugares. Ela já visitou Viçosa, aqui no Santuário Santa Rita, encheu o Santuário Santa Rita.
Ela já visitou Ponte Nova, já visitou Cajuri, já visitou Araponga, já visitou Belo Horizonte por 2 vezes, São Paulo por 2 vezes, eh, e mais outros lugares. Teixeiras, então mais e outros lugares em que a imagem de Santana foi e reuniu seus guaraciabenses que lá residiam, devotos de Santana. Esse ano, celebrando os 275 anos de construção da primeira capelinha em honra a Santana, nós fizemos uma experiência diferente. Nós fomos levar a imagem de Santana ao Santuário Nacional de Aparecida, que preparou uma bonita acolhida, a imagem peregrina, que não é essa, que está peregrinando, comemorando os 275 anos. Foram quase, eh, 400 pessoas de Guaraciaba, para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e participamos da missa e juntamente com esse número de guaraciabenses, ainda desceu um ônibus de São Paulo e mais um do Rio de Janeiro, ou seja, bastante pessoas. E lá nós tínhamos uma programação de missa, de acolhida da imagem, eh, peregrina e a participação em alguns programas, eh, da TV Aparecida, lembrando esses 275 anos, né, já que Santana é mãe de Nossa Senhora, nada melhor do que agradecer esses 275 anos de devoção na casa da filha, né, de Nossa Senhora. Ô padre, só uma curiosidade aqui, esta imagem ela tem quantos anos? Essa atual A agora, atual nós não temos a data precisa, não tem a data não temos precisa. a data precisa. Ela é mais nova do que a construção da primeira capelinha. Então, não temos clareza de data específica, porque até então o registro histórico não era tão fácil igual nos dias de hoje, né. E há uma ausência muito grande de escritos e registros históricos Sim. sobre alguns elementos da história de Guaraciaba e também da construção da matriz da devoção a Santana. Ô padre, lá em Guaraciaba tem grupo de fiéis ou pastorais ativos? Sim, vários. Tem vários? E isso que faz uma paróquia, né. A grande missão de uma paróquia não é um fim em si mesmo, né. A paróquia ela tem a capilaridade de e chega às pessoas, às famílias, às circunstâncias, às situações bem concretas, né. Então, a paróquia serve com a missão única de anunciar Jesus Cristo, né, de levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo, viver a fé e de fato se comprometer com a proposta de Jesus Cristo. E isso se dá não somente por meio das celebrações, não somente por meio dos sacramentos, que são que são as partes essenciais de uma paróquia e da igreja, mas também por causa dos movimentos, das pastorais. Isso tudo faz com que a ação da igreja e por meio dela do próprio Jesus Cristo também chegue às outras pessoas, às outras circunstâncias. Então isso também temos vários pastorais, vários movimentos que dão vida à paróquia. E é uma paróquia bem viva, bem ativa, onde os leigos se comprometem, abraçam os trabalhos, os projetos. Então agora nós estamos num projeto interessante que eu trabalho com os casais e com os jovens, né. Claro que isso não exclui os outros, né, claro que uma vez ou outra tem que se focar em alguns elementos. E graças a Deus tem sido uma alegria, uma motivação muito bonita para a paróquia, o abraçar dos trabalhos, sobretudo no cuidado com os casais e os jovens da nossa paróquia. Pessoal, para você que está na frente da telinha aí, não sai daí da frente não, tá? Tem muita coisa pra gente falar aqui ainda. Mais uma vez eu vou pedir a vocês, se inscrevam no nosso canal e dá essa força pra gente. Deixe o seu like, ative o sininho aí que você vai receber todas as notificações das nossas novidades aqui. E mais uma vez eu peço também, vai lá no nosso Instagram, 4Ls Filmes e segue a gente lá. Padre, eu te perguntei sobre as pastorais porque para organizar uma festa, igual essa festa de Santana, é muito difícil, é uma festa muito grande. Eu gostaria que você falasse pra gente como que é essa organização. Vocês começam a organizar logo depois que acaba, mas quem que é o pessoal que tá por trás dessa festa? Fala pra gente, conta pra gente um pouquinho. É, muita gente. E sobretudo muita gente com um coração generoso no sentido do serviço. E isso é o que faz a festa acontecer, né.
porque são muitas celebrações, são muitas atividades internas, externas, é muita estrutura, e isso feito tudo simplesmente não movido pela vontade do padre, não movido por quem está à frente, mas movido por algo muito sagrado, que é a devoção a Santana. E é isso que faz com que as equipes se constituam, com que as pessoas abracem as propostas, as diversas frentes, os diversos serviços, e isso, eh, foi aos poucos, ao longo dos tempos, também se estruturando. Então, de certa forma, cada um já assume aquilo como uma tarefa, uma missão, e faz isso com grande carinho, com grande empenho. Mas graças a Deus, as pessoas abraçam e fazem isso com um espírito de amor muito grande a Deus e sobretudo de devoção a Santana. Padre, mas eu tô curioso. Quantas pessoas trabalham atrás disso, padre? Eita, aí me apertou. São muitas Muitas pessoas, pessoas. vai, não chega a uma centena não, mas boas dezenas de pessoas estão por trás da festa, envolvidos, assim, mais diretamente, né. Ô padre, para quem pessoal aqui de Viçosa, de Teixeiras, que não conhece essa festa, que quer saber mais um pouquinho, fala pra gente como que é o cronograma dessa festa. Este ano nós vamos viver o segundo jubileu. No ano passado, no início do ano, eu solicitei ao arcebispo, Dom Airto, com diversos motivos, que a festa ganhasse o título de jubileu, que é uma concessão que o Papa concede, que o Papa dá. Eh, Aqui em Viçosa, Santa Rita é jubileu, Nossa Senhora de Fátima é jubileu, por conta, da expressão da festa, da devoção, da religiosidade e da procura das pessoas, da busca das pessoas por aquela devoção. E no ano passado eu fiz esse pedido a Dom Airto e fui concedido pela Santa Sé, pelo Vaticano, a concessão do título de jubileu. Então, esse ano é o segundo jubileu. E o jubileu é um tempo de graça, um tempo de reavivar ainda mais a fé. Para isso é uma festa religiosa, para reavivar a fé. Eh, Porque nós temos tempos de trabalho, temos tempo de descanso, temos tempo de festa, né. Isso serve para todos os aspectos da vida, inclusive no religioso. E a programação ela começa no dia 16 e se estende até o dia 24 com, a novena. Então tem missas todos os dias às 7 da manhã, às 15, às 19 horas. Às 19 horas uma forma mais solene, mais festiva. Então até o dia 24 nós temos essa novena. No dia 25 temos os mesmos horários de missa, porém o dia é dedicado a São Cristóvão, então tem a bênção dos carros. E aí muitos viçosenses vão. Como eu trabalhei em Viçosa, no primeiro ano eu assustei com a quantidade de gente de Viçosa que eu me encontrei nesse dia. Até ontem mesmo uma pessoa dizia: "Olha, dia 25 eu estou indo lá para renovar a bênção do carro". Então dia 25 é um dia dedicado a São Cristóvão. E aí, no dia 25 já começa as missas serem campais, porque o interior da matriz já não comporta mais. E aí no dia 26 sim, aí é o grande dia, o dia festivo de Santana, aí sim, o dia começa cedo, começa 4 horas da manhã com uma alvorada com a banda. E depois tem uma expressão bonita, porque aí por volta lá de 5h30 da manhã, né, a banda sai percorrendo a cidade tocando, os mais jovens passando a noite acordado, sai atrás da banda cantando os hinos a Santana. E aí quando retorna em frente à matriz, muitos já chegaram para a missa das 6 horas da manhã e aguardam essa chegada. E em frente à matriz os jovens, os não tão jovens assim, mas que têm fôlego de jovem, fazem uma ciranda, eles chamam ciranda de Santana. E ali, cantam os hinos de Santana e dão viva Santana, e aí os mais velhos ficam na porta da igreja dizendo: "Olha padre, quando eu era mais novo eu estava lá, agora eu estou na banda de cá". Traz esse misto de saudade, né. E aí, no dia 26 tem missas às 6, 8, a missa das 10, que é a missa das rosas, aí 14 horas tem missa, 16 horas e depois
após a missa das 16 horas, a procissão de Santana, se é que se pode chamar de procissão, porque sai um mar de gente carregando Santana, e e aí logo depois tem a missa de encerramento. E no dia 27 ainda tem missa 7 da manhã, 15 e 19 horas, e ainda tem mais uma procissão com Santana. O dia certo de Santana é dia 26 de julho, né, dia de Santana e São Joaquim. Só em Guaraciaba se estende até o dia 27. Qual o motivo? O motivo a cidade acolhe muitas pessoas que vêm de fora, os familiares, os amigos que vêm, ocupam as casas, improvisam lugar para dormir. Então, o dia 26 todo mundo queria ir para o dia 26, todo mundo queria participar do dia 26, queria estar no dia 26. E logo no dia 27 eles iam embora. Então conta-se que em Guaraciaba falava que tinha 3 procissões, uma no dia de Santana, no dia 26. No dia 27, a procissão das malas. Então era quando as pessoas iam embora, Bora. né. Então muitos partiam cedo no dia 27. E aí começou-se a fazer uma procissão que, é à tarde, no dia 27, que era para o pessoal da cidade. Então no dia 26 para o povo de fora. No dia 27 de manhã, as malas o pessoal ia, né, hoje já não, as coisas já mudaram, né. E à noite, à tardezinha, aí sim era que o pessoal da cidade, os guaraciabenses, podiam aproveitar um pouco, já não tinha mais a necessidade de ficar colhendo, preparando alimentação, cuidando da casa para receber os visitantes, então fazia a procissão, e essa tradição continua. Então o dia 27 ele tem um aspecto, assim, mais de agradecimento, aquela coisa assim, pós-festa, aqui nós estamos para agradecer a Deus, desejar boa ida, boa viagem para os que vieram festejar Santana. Ô padre, hoje, como que a paróquia ela contribui na na vida espiritual dos guaraciabense? Fala pra gente, como que ela contribui hoje? Bom, é sempre um desafio, porque é o desafio de toda paróquia, né, não só da paróquia a qual eu estou à frente, mas de todas as paróquias, da igreja, de modo geral, né. Como que a igreja torna a mensagem de Jesus Cristo ainda relevante para os homens e as mulheres dos tempos atuais? Porque essa é a grande missão, né, esse é o grande objetivo, né, da igreja. Quando Cristo fundou a igreja, ele disse: "Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja", edificou a igreja. E ele diz muito claro aos discípulos: "Ide por todo o mundo, anunciai o evangelho e batizai entre as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei entre elas discípulos meus". Ou seja, esse é o desafio, fazer discípulos. O que nós temos de como capaz de tornar relevante a mensagem da igreja? Não renunciar à pessoa de Jesus Cristo. E isso é o grande desafio, que a vida das pessoas seja permeada pela mensagem de Cristo, pela sua palavra, pelo seu ensinamento, pela sua vida, e isso mova as pessoas a se entenderem a partir desse exemplo. Ou seja, que o meu modo de agir, que o meu modo de ser, seja semelhante a Jesus Cristo. E onde serve a religião nisso? A religião vai servir exatamente naquilo que ela é. A palavra religião é religare, ou seja, ela liga, torna os 2 pontos conectados entre eu e Deus, entre aquilo que é imanente e aquilo que é o transcendente, que é Deus. Então, a todo momento, quando nós celebramos, quando tem uma missa, uma celebração, um momento de oração, nós a igreja está exercendo esse papel de reconectar, de religar as pessoas a Deus. Esse é o grande desafio no mundo de hoje. No mundo em que as pessoas estão conectadas com o celular, mas desconectadas com o transcendente. Então, como que a gente torna esse transcendente, a presença de Deus, relevante, importante, capaz de dar sentido às pessoas? Então, quando a pessoa vai a uma missa, uma celebração, ela tem que sair movida, motivada a se reconectar com Deus no dia a dia da sua vida. Fazer com que a sua espiritualidade se fortaleça. E esse é o desafio, quando a gente
Em Guaraciaba, quando eu penso uma programação, uma atividade, é nesse intuito, né. Quando se programa uma festa, é nesse intuito, levar as pessoas a rezar, né. Esse é o principal objetivo, é levar as pessoas a reconectar com a sua fé, de fazer uma experiência com Deus, porque tem aquele católico praticante, fiel, mas tem aquele católico que se abastece na fé, na espiritualidade, em momentos específicos como esse. E ele é menos esse momento é menos importante do que os outros? Não, ele é importante, porque talvez é esse momento que baliza as pessoas para poder dar um ar novo, um fôlego novo na vida delas, para suas atividades, para suas experiências, para os seus afazeres. Ô padre, voltando ao assunto da paróquia, hoje como que é feita a administração hoje? Todas as paróquias, do mundo todo, a igreja no mundo todo, ela é organizada a partir do que é chamado Código de Direito Canônico. Todas as paróquias no mundo todo, elas são obrigadas a ter 2 conselhos irrenunciáveis, que é o conselho paroquial de pastoral, que é o que pensa e organiza um pouco a vida pastoral, e ali tem os representantes das pastorais, dos movimentos, os coordenadores das comunidades, dos ministérios. Então sentam e vamos pensar a vida pastoral da paróquia, não somente atividades, mas como que nós queremos crescer enquanto pessoas reunidas na fé. E o outro conselho é o conselho para assuntos econômicos paroquiais. Então, o padre não gere simplesmente ao seu bel prazer aquilo que são os recursos vindos da doação das pessoas, até mesmo porque o dinheiro que as pessoas dão próximo ao altar, ele é muito mais sagrado. E por isso, existem esses conselhos que é para o mundo todo, é uma exigência de ter esse conselho os conselhos para poder gerir esse recurso. Quem faz parte desse conselho? Faz parte desse conselho o tesoureiro da paróquia, o pároco, o os coordenadores de dízimo, as representações, se é possível ter um advogado, pode ter, se é possível ter um contador, pode ter dentro desse conselho, para poder pensar a vida, a saúde econômica da paróquia em vista da evangelização. O objetivo é esse, né. O dinheiro, a doação, a oferta, o dízimo que se dá é para evangelização. E aí esse conselho ele tem que fazer a prestação de contas. A igreja tem que fazer 2 prestações de contas, a igreja católica, né. A prestação de contas para o soci para a estrutura social, né, para a Receita Federal, então para isso a paróquia tem que ter um contador, tem que ter notas, tem que fazer um balanço, isso vai para a contabilidade lança isso no sistema da Receita Federal, e essa prestação de contas também ela é feita internamente. Então existem conselhos internos que cada paróquia tem que prestar contas, entendeu? Então há essa duplicidade de prestação de contas externa, que é a Receita Federal, ao governo, ao sistema canônico, ao sistema interno da igreja. Ô padre, eu acho a igreja lá muito bonita, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor, se tem algum plano de expansão para aquela igreja, para alguma melhoria dela? Tem algum plano ou não? O plano que nós temos não é de expansão, até mesmo por causa do espaço físico, mas estamos com um plano de restauro da matriz, né, já foram restaurados vários elementos, altares laterais, as pinturas parietais, que são as pinturas de paredes, o forro da nave, da capela mor, agora é a restauração do forro da nave, que esperamos que esteja concluído isso já para os festejos em honra a Santana em julho. Então, o que nós estamos fazendo é esse restauro, que eh, com técnicas atuais, removendo várias camadas de tinta que foram colocadas, eh, e chegando-se ao mais próximo do original, do período que foi construída. Isso leva tempo, né, padre? Isso leva tempo. Eu estou lá há 4 anos e meio e 4 anos e meio nós estamos nesse processo de restauro, que é um processo muito delicado, muito cuidadoso, também há uma falta de mão de obra especializada, então isso tudo vai tornando o trabalho mais lento.
mas tem ficado muito bonito, né. E em relação a isso, temos também feito uma readequação de espaços, substituições de intervenções que foram feitas e não foram tão satisfatórias e que agora, estamos tentando ajustar. Então, agora nós estamos nessa fase mais de ajustes dentro daquilo que a a restauração, os elementos da restauração vão dando também, trazendo esses aspectos e a gente vai adequando e conversando e refazendo esses elementos, esses aspectos. Padre, estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaria de deixar a câmera, o microfone aberto para o senhor, para o senhor passar uma mensagem, fazer um convite para a festa que vai acontecer agora em julho. A câmera é toda sua. Nós vamos viver então o Jubileu de Santana, agora em julho, entre os dias 16 a 27 de julho, com uma programação extensa. Esse ano nós estaremos refletindo o tema "Com Santana somos peregrinos de esperança". A esperança que é tão necessária nos tempos de hoje, que não nos deixa desanimar. Aliás, que precisamos caminhar de esperança em esperança para dar sentido à nossa vida, para fazer com alegria aquilo que nos compete. Então, somos chamados a caminhar, não caminhar de qualquer forma, nem desanimados, mas caminhar movidos para a esperança que brota da nossa fé em Cristo. Então, convido você a reavivar a chama da esperança no seu coração, da fé em sua vida e participar conosco do nosso Jubileu de Santana. Será uma alegria ter você, sua família, rezando conosco. Padre, gostaria de agradecer a sua presença. Foi um bate-papo muito gostoso e gostei muito de saber um pouquinho sobre a história da igreja de Guaraciaba e da festa Santana. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre muito bom e bonito falar dessa expressão religiosa de Guaraciaba, pelo carinho e a devoção que o povo tem, que me encanta, e eu acho que isso tem que ser ressaltado e colocado em evidência. E agradeço o espaço, a oportunidade também de poder gravar aqui no 4Ls, com uma chance também de levar as pessoas a conhecerem um pouco da história e da devoção a Santana. Pessoal, para vocês que acompanharam a gente até agora e ainda não se inscreveram, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas novidades. Até o próximo episódio.